Vamos, galera. Vamos voltar aqui agora para a gente continuar vendo nosso recurso ordinário. E agora a gente vai dissecar cada um dos elementos. A começar pelo endereçamento, obviamente que a gente sabe que o endereçamento são dois endereçamentos que a gente tem, um das razões recursais, o outro da folha de rosto. E o da folha de rosto, que é o primeiro que a gente vai fazer, vai ser sempre para o juiz o ACO, e o das razões recursais vai ser sempre o adquém. Aí não me importa se eu estou tratando da hipótese do inciso primeiro ou segundo, vai ser sempre assim. O ACO, razões, folha de rosto, adquém, as razões recursais. E aí como é que ficaria? Observe. Se o juízo ACO for a vara do trabalho, na hipótese, aí eu vou colocar assim, excelentíssimo senhor doutor juiz da vara do trabalho de... Já vou endereçar de forma específica. Obviamente que eu estou colocando aqui, ó, da tal vara do trabalho de tal lugar, porque o RO é como se o endereçamento é semelhante ao da contestação. Já teve a distribuição, já tem processo. Então já tem uma vara onde está tramitando a ação. Então se o juízo ACO for a vara do trabalho, é assim que você faz o endereçamento da folha de rosto. Mas se você estiver tratando da hipótese do inciso 2º do 895, ou seja, quando o processo de competência originária for do TRT, o juízo ACO é o TRT. E aí vai ser assim que você vai fazer o endereçamento da folha de rosto. Ó, você vai fazer assim, ó. Vai botar lá, excelentíssimo senhor doutor, desembargador presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Tracinho Região. Por que eu estou endereçando para o presidente do TRT? Pelo seguinte, o meu recurso ordinário, quando ele chega lá no TRT, ele passa primeiro pelo presidente. Por quê? Porque o presidente é quem faz o juízo de admissibilidade. Então é o TRT, lá o presidente que vai fazer o juízo de admissibilidade, seja o juízo ACO ou quando for o adquém, o juízo de admissibilidade é feito sempre pelo presidente do tribunal. Ele até pode delegar essa função por vice-presidente, mas em regra é para o presidente que ele faz. Tá? Então estou tratando aí de verde a hipótese do inciso 1º e de rosa a hipótese do inciso 2º no endereçamento da folha de rosto. Tá? Número do processo. Número do processo, você já sabe como é que você faz. Geralmente vem informando no enunciado. No RO é natural que venha informando, né, no enunciado. E se não tiver o número do processo, na linha de baixo você bota uns 3 pontinhos aí e deixa em branco. Tá? Mas só informa o número do processo para você, de fato, dizer para o examinador que você sabe que ali tem o número do processo que é para ser colocado, mas você só não colocou porque ele não informou qual era o número. Tá? E aí um ponto interessante é que se nas outras peças a gente não deve pular linha, no RO menos ainda, porque ele já é grande por natureza. Então você tem que ter cuidado nessa parte aí, porque tem gente que quer aí pular linha, não precisa nada disso. Tá? Bom, na qualificação das partes, a gente começa qualificando o recorrente, que é o nosso cliente, mas não precisa colocar dados de qualificação e endereçamento dele. Por quê? Porque ele já foi qualificado. Se nosso cliente foi o reclamante, ele já foi qualificado na petição inicial. Se for reclamado, já foi qualificado na contestação. Então, você pode colocar assim a parte inicial. Ó. Você vai colocar assim, ó. Nome do recorrente, já qualificado nos autos em epígrafe, em que contende com, aí bota o nome do reclamado, que é o recorrido, na verdade, ou se for o reclamante, o recorrido, também qualificado, porque já se qualificou, vem respeitosamente perante Vossa Excelência. Ah, Diego, tem que colocar esse respeitosamente? Não, você pode ir sem respeito mesmo, não tem problema não. Não é obrigado botar o respeitosamente, é uma questão de estilo. Você pode botar, vem perante Vossa Excelência, não tem problema nenhum. Tá? Por intermédio de seu advogado adiante assinado. E percebeu que eu não coloquei aqui procuração anexa? Por que eu não coloquei procuração anexa?
que ele já está com a procuração lá no começo, ou na defesa ou na inicial. Aí simplesmente aqui eu coloco a vírgula, paro, penso e respiro. Vem aí o fulcro da minha petição. E o fulcro da minha petição no RO é o artigo 895 da CLT. O que é importante é você colocar o inciso correto. Se vai ser o inciso primeiro ou o inciso segundo. Tá? Você não pode colocar só 895 e nem pode errar o inciso. Então, se é o primeiro, tem que ser o primeiro. Se é o segundo, tem que ser o inciso segundo. Ok? Tem que colocar o inciso correto. Obviamente que não tem nenhuma dificuldade nisso, não precisa fazer nenhum drama em relação a isso, porque se for recorrer de uma sentença, é o inciso primeiro, se você for interpor um RO de um acórdão, é o inciso segundo. Não tem o que temer em relação a isso. Em relação ao verbo, você utiliza o verbo interpor, que para quem está acompanhando as nossas peças, tipo reclamação, contestação, é mais um verbo novo, mas é um verbo que é utilizado para todos os recursos. Então, todos os recursos você vai utilizar o mesmo verbo, interpor. Tá? Interpor. E aí você vem, já na linha de baixo, ou até junto, na mesma linha, se você quiser colocar para economizar, coloca lá, interpor recurso ordinário, não precisa colocar o rito, nem nada, só o nome, para o egrégio Tribunal Regional do Trabalho da tracinho região. Ok? Diego, na CLT tem a indicação do tribunal de cada região. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, vai até a 24ª região. Na CLT tem cada uma região. Eu preciso colocar exatamente? Não. A banca não exige isso. A banca aceita que você coloque assim. Então, para você não precisar estar decorando e nem precisar estar olhando na prova ou na CLT com risco de errar, você não precisa decorar a região de nada, nem precisar olhar na CLT. Você pode botar assim, para o egrégio Tribunal Regional do Trabalho, da tracinho região. Certo? Beleza? Bom, terminou essa parte aí, a parte que você tem até semelhante às outras peças. Vem a parte que você precisa ter a maior atenção, que são os pressupostos de admissibilidade. Tá? Em relação aos pressupostos de admissibilidade, você precisa indicar 3. Lembre que são os 3 subjetivos, legitimidade, capacidade e interesse, e 3 objetivos, tempestividade, preparo e regularidade de representação. Observe. Só que o preparo, ele divide em 2, né? Depósito e custas. Então, o que é que você vai fazer? Definitivamente, você indica os 5 e deixa o preparo por último. Por quê? Porque o preparo você vai subdividir em 2, custas e depósito. Então, você vai indicar os 3 subjetivos, 2 objetivos e o preparo você bota separado embaixo. Como assim, Diego? Me explica aí. Preste atenção. Observe. Rapidamente, antes de passar para os exemplos. Olha aqui. O que é que você vai indicar? Você vai colocar legitimidade, capacidade e interesse. Esses são os 3 subjetivos. Aí você vai colocar 2 objetivos. Quais são? Tempestividade e a regularidade de representação. Só que eu falei que são 6. Falta o preparo. Só que a parte do preparo você separa em depósito e custas. Então você vai indicar sempre 6 pressupostos de admissibilidade. 5, você basta citar, e o depósito e custas aqui você vai indicar de forma separada. Tá? E aí agora eu vou lhe dar um macete para você não esquecer. Como assim um macete, Diego? São os pressupostos para você não esquecer. Tá? Olha o macete aqui, ó. CLT, já fica fácil. IPRR.
Até botar esse RR aqui do lado. Assim. CLT, IP, RR. Quais são, Diego? Ó, aí observe, ó. Não está na ordem que a gente colocou, mas são os 6 que você vai ter que indicar. Capacidade, legitimidade, tempestividade, interesse, preparo e a regularidade de representação. Tá? Então são os 6 aí que você vai precisar indicar. CLT e PRR. Se na hora da prova, na parte de citar os pressupostos, você esquecer, lembre-se CLT e PRR. Ok? Diego, eu posso colocar isso num rascunho? Eu descobri que é um RO. E aí eu posso botar isso no rascunho? Pode, tranquilamente. No seu rascunho você pode botar lá, CLT e PRR. Aí na hora, você vai só indicando e preenchendo. Tá certo? Beleza? Esse macete nem foi eu que criei, foi um aluno nosso aqui, inclusive. E aí me disse, eu falei, legal, passei para a galera. Tá? Como é que você faz? O único que você tem que ter uma atenção especial é o preparo que você vai subdividir em depósito e custas. Os outros, todos, basta você citar na prova. Então, como basta só você citar, deixa eu me preocupar aqui com você, só com a parte do preparo agora, para você saber como é que você vai citar, tá? Como é que você vai escrever a questão do preparo. Olha aqui um primeiro exemplo. Observe, você tem que lembrar sempre daquelas 3 perguntas, tá? Aí eu estou olhando o enunciado e vi naquelas 3 perguntas. Primeira pergunta que eu vou fazer. Sentença, eu pergunto quem é a parte vencida. Aí no enunciado eu vi que houve uma sentença de total improcedência. Quem é o vencido? É o reclamante. Então, nesse caso aqui, o enunciado disse que o recurso que eu vou interpor é do reclamante. Aí eu faço a segunda pergunta. Quem é o meu cliente? É o reclamante. Então aqui, se ele é o vencido e ele é meu cliente, ele paga as custas. Aí, ele vai ter uma possibilidade de não pagar as custas se ele for beneficiário da justiça gratuita. Só que nesse exemplo aqui, ele não é beneficiário da justiça gratuita. Então eu tenho que indicar que ele vai pagar as custas. Como é que eu indico? Eu vou colocar lá. As custas processuais recolhidas no valor de R cifrão, não precisa indicar o valor, pode botar aí, correspondente a 2% do valor da causa, no prazo do recurso, por meio de uma GRU, nos termos do artigo 789, parágrafo 1º da CLT. Observações importantes. Primeiro, está tudo isso só na sua apostila, não precisa você decorar aqui não, só quero aqui que você foque em entender. Tá? Primeira coisa, custas é sempre 2%. Aí pode ser do valor da condenação, valor da causa, valor do acordo, ou sobre o que o juiz definir. Vai depender do caso. Nesse caso aqui, como foi uma total improcedência da ação, as custas vão incidir sobre o valor da causa. Então, eu boto lá 2% sobre o valor da causa, no prazo do recurso. Por que no prazo do recurso? Porque as custas têm que ser pagas e comprovadas no prazo do recurso. No prazo do recurso, por meio da GRU, que é a forma como a gente recolhe as custas, né? Nos termos do artigo 789, parágrafo 1º da CLT, que é o artigo que prevê o pagamento das custas processuais. Não tem dificuldade, tá? Em relação ao depósito recursal aqui, ele paga depósito recursal? Não. Então, eu nem preciso mencionar o depósito recursal. Ok? Mencionaria apenas a questão das custas processuais. Certo? Vamos ver um outro exemplo diferente? Vamos lá. Lembrando que em cima eu citei os 5. Legitimidade, capacidade e interesse, tempestividade, regularidade e representação. Só preciso citar que está preenchido. Aí, observe. Segundo exemplo. Aí eu pergunto, quem é a parte vencida? Nesse caso aqui,
ele me disse no enunciado que a sentença foi parcialmente procedente. Tá? Quem é que é a parte vencida? É a reclamada. Teve sucumbência recíproca porque cada um perdeu um pouco, né? Que foi parcialmente procedente. Mas para termos de pagamento de custas, quem é a parte vencida? É o reclamado. Então, o reclamado aqui é a parte vencida. Aí eu estou perguntando agora a segunda hipótese. Quem é o meu cliente? Ele me disse aqui que o RO está sendo interposto pela reclamada pelo empregador. Então, ele é meu cliente. Aí eu faço a terceira pergunta. Meu cliente tem isenção? Nesse caso aqui, não trouxe nenhuma informação ao termo de isenção. Não trouxe nenhuma informação, então não é isento. Se ele não é isento, ele vai pagar tanto custas, porque ele é vencido, quanto depósito recursal, porque ele é o empregador. Aí como é que eu faria? Olha como o texto das custas é bem parecido com o outro. Custas processuais recolhidas no valor de R cifrão, correspondente a 2% do valor da condenação, no prazo do recurso, por meio da GRU, anexa nos termos do artigo 789, parágrafo 1º da CLT. A única coisa que mudou aqui no outro é que aqui 2% do valor da condenação. Por quê? Porque nesse caso houve uma condenação, tá? E na verdade, na maioria das vezes é assim, por meio da condenação. Tá? Coloquei as custas. Só que o meu cliente aqui, ele é o empregador. Se ele é o empregador, além das custas, ele paga também o depósito recursal. Aí o texto do depósito recursal, eu faço assim, ó. Recolhido, depósito recursal, recolhido no valor de R cifrão, no prazo do recurso, porque também tem que ser pago e comprovado o recolhimento no prazo do recurso, por meio de depósito em conta vinculada ao juízo, nos termos da súmula 245 do TST e artigo 899, parágrafo 4º da CLT. Então, em cima eu disse que está preenchido os pressupostos de admissibilidade do recurso. Aí eu cito legitimidade, capacidade, interesse, tempestividade e regularidade de representação e o preparo. Só que na parte do preparo eu separo custas e depósito. Nessa hipótese segunda aqui, nesse segundo exemplo, o meu cliente ele vai ter que pagar tanto custas quanto depósito. Então, eu tenho que mencionar tanto o recolhimento das custas quanto o recolhimento do depósito. Não se esqueça, você precisa fazer aquelas 3 perguntinhas para que você possa responder da forma correta. Ok? Beleza? Vamos para um terceiro exemplo aqui? Terceiro exemplo. Vou fazer a primeira pergunta. Quem é a parte vencida? Aí ele disse aqui que a sentença foi parcialmente procedente. Quem é a parte vencida? É o reclamado. Quem é o meu cliente? Ele está dizendo aqui que o RO está sendo interposto pelo reclamante. Aí pergunto, quem paga as custas aí? Reclamado. Quem paga o depósito? Reclamado. Vai pagar os 2. Quem é o meu cliente? Reclamante. Eu preciso indicar alguma coisa? Não. Então, como o meu cliente aqui não paga nem custas nem depósito, eu simplesmente vou abstrair essa parte do preparo. Aí eu só vou colocar lá, estão preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade do recurso. Aí eu cito legitimidade, capacidade de interesse, tempestividade e regularidade de representação. Fala alguma coisa do preparo? Nem precisa mencionar. Passa batido, passa por cima, porque o meu cliente não paga, nesse caso, nem custas, nem depósito. Ok? Beleza? Vamos para mais um exemplo para você entender? Olha só. Quarto exemplo aqui. Quem é o vencido? Aí ele fala aqui que o recorrente aqui é vencido, ou seja, o meu cliente é o vencido, mas ele é beneficiário da justiça gratuita. Se ele é beneficiário da justiça gratuita, ele não recolhe as custas, nem recolheria também depósito recursal. Aí, como ele não precisa recolher as custas, eu apenas vou justificar que ele não está recolhendo porque ele é beneficiário da justiça gratuita. Na parte do depósito recursal, eu nem preciso mencionar. Aí eu boto lá, ó, as custas não foram recolhidas
Tendo em vista que o recorrente é beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 790, parágrafo 1º da CLT, e, portanto, isento do referido recolhimento. Perceba, as custas eram devidas pelo meu cliente, mas não está recolhendo porque ele é beneficiário da justiça gratuita. Diferente é do caso quando o meu cliente não tem que pagar, quando é outra parte que tem que pagar. Quando a outra parte é que tem que pagar, eu não preciso mencionar. Nesse caso aqui, era meu cliente que tinha que pagar, só que ele é beneficiário da justiça gratuita. Então, eu vou só justificar que ele não precisa pagar. No outro caso, qual outro exemplo? No 3. Sim. Vamos lá. O colega está perguntando aqui, Diego, se o seu cliente aí é o reclamante que está recorrendo, por que é a empresa que vai pagar as custas? Presta atenção. Quando é que o reclamante paga as custas? Quando todos os pedidos são julgados improcedentes ou quando há extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse caso aqui, o que foi que aconteceu? A sentença julgou parcialmente procedente. Então, o meu cliente aqui é o vencedor, porque foi parcialmente procedente. Tá? Para fins de recolhimento de custas, ele é considerado vencedor. Embora tivesse perdido ele em alguns pedidos, para fins de pagamento de custos, ele é considerado vencedor. Ele só é considerado vencido quando todos os pedidos forem julgados improcedentes, ou então quando houver extinção do processo sem resolução do mérito. Aí, nesse caso, ele não paga nem custas, nem depósito. Ok? Beleza? Bom, então, independente da variável que o enunciado traga para você, você vai precisar sempre responder aquelas 3 perguntas. Quem é a parte vencida? Se é o meu cliente ou se é outra parte. Quem é o meu cliente? O meu cliente é o reclamante, é o reclamado? Será que o meu cliente tem alguma isenção? Será que é beneficiário da justiça gratuita? Será que em relação ao depósito recursal ele também tem isenção? Será que ele paga metade do depósito recursal? Por exemplo, se o meu cliente pagasse metade do depósito recursal, o que é que eu ia fazer? Eu ia dizer que ele estava pagando metade do depósito recursal porque ele tem esse benefício. Aí eu diria, porque ele é empregador doméstico, porque ele é entidade sem fins lucrativos, porque ele é MEI, ME, EPP. Aí eu teria que mencionar quem é ele para justificar que o depósito recursal, naquela hipótese, ele está recolhendo a metade. Tá? Na sua apostila, inclusive, eu coloquei vários exemplos, várias possíveis hipóteses, todas com um texto inteirinho de como você vai fazer a indicação. Então está tudo inteiro, é só você pegar lá e ficar copiando, pegar e ficar copiando, pegar e ficar copiando. Porque essa parte é a parte decoreba mesmo, que é a estrutura da petição. Lógico, estou ensinando a você como é que identifica isso na prova, tá? Mas o texto é para decorar, mas a forma de identificar quem paga o quê não é decoreba, tá? É entender. Com as 3 perguntas você entende quem é que paga custos e quem é que paga depósito. Tá certo? Segundo exemplo aqui, ó. Quinto exemplo aqui, ó. Quem é a parte vencida? Ele bota lá, ó, sentença parcialmente procedente. Quando é parcialmente procedente, quem é a parte vencida? É o reclamado. E aí, o reclamado é a parte vencida. Quem é meu cliente? Nesse caso aqui, ó, RO interposto pelo reclamado. Então, meu cliente é o reclamado. Terceira pergunta, ele tem alguma isenção? Tem, porque ele está mostrando aqui que ele é uma microempresa. Então, nesse caso aqui, ele tem qual a isenção das custas? Não. A isenção dele aqui é que ele vai pagar metade do depósito recursal. Então, você vai colocar o texto mais ou menos assim. As custas mudam alguma coisa? Não. A isenção só vai na parte do depósito. Então, custas fica igual. Ó. Custas processuais recolhidas no valor de tanto, R cifrão, correspondente ao valor de 2% da condenação, no prazo do recurso, por meio da GRU anexa, nos termos do artigo 789, parágrafo 1º da CLT. Então, você já percebeu que quando paga as custas, o texto é esse. O que pode variar no máximo se é no valor da condenação, o valor da causa, vai depender do caso. Tá?
E aí o depósito recursal é que eu vou ter que indicar agora que o meu cliente está pagando a metade. Então eu vou colocar assim, ó. Depósito recursal recolhido pela metade, no valor de R-cifrão, no prazo do recurso, por meio do depósito em conta vinculada ao juízo, nos termos da súmula 245 do TST, e perceba, 899, parágrafo 9º da CLT. Normalmente eu indico o parágrafo 4º, mas como ele tem isenção, a isenção está no parágrafo 9º. Então eu tenho que indicar aqui o parágrafo 9º do artigo 899 da CLT. Ok? Beleza? Indiquei aí que ele está recolhendo a metade do depósito. Percebeu que essa isenção só vai no depósito, nesse caso do ME, as custas ficam iguais. Tá? Bom, mais um exemplo aqui para você. Tá? Eu quero que você aprenda a mesma coisa. Quem é a parte vencida? Ó, sentença parcialmente procedente, quem é vencido é o reclamado. Quem é o meu cliente? Ele está dizendo aqui, ó, RO interposto pelo reclamado, meu cliente. Meu cliente tem alguma isenção? Está dizendo aqui que o meu cliente é uma entidade filantrópica. Tem isenção nas custas? Não. Mas tem isenção no depósito. Então, na parte das custas, vai ficar igual, ó. Custas processuais foram recolhidas no valor de R-cifrão, correspondente ao valor de 2% da condenação. Olha como é igual, hein? No prazo do recurso, por meio da GRU anexa, nos termos do artigo 789, parágrafo 1º da CLT. Aí é igual. O que vai mudar é na parte do depósito. Aí na parte do depósito eu mudo. E coloco lá, ó, depósito recursal. O recorrente possui isenção no pagamento do depósito recursal, nos termos do artigo 899, parágrafo 10º da CLT. Ok? Beleza? Perceba que o parágrafo aqui é o 10º, não é o 9º, tá? É o 10º. Esse TST aqui não é para estar aqui, não. Pronto. Nos termos, isso aqui, pronto. Do artigo 899, parágrafo 10º da CLT. Ok? Beleza? Percebeu que quando paga metade é uma forma, quando não paga nada é o outro parágrafo que você vai indicar. Tá? Então, independente do exemplo que a banca venha trazer para você, com as 3 perguntinhas você vai saber quem paga custas e quem paga depósito. Tá? Como é que eu vou saber isso, Diego? Você vai treinar. Treinando sempre. Você vai saber identificar e não vai ter dificuldade. Tá? Vou dizer uma coisa para tranquilizar vocês. Toda vez que cai qualquer peça, a coisa mais difícil do mundo é aluno do SEJAS perder ponto de estrutura de petição. Acontece, mas é a coisa mais difícil do mundo. Por quê? Porque aqui a gente treina na marra. Eu boto para treinar, porque na estrutura não perde. Você pode perder, não fez um mérito, não fez alguma coisa, mas a estrutura, a gente não perde ponto não. Não perde ponto não. Tá? Aí eu chego agora nos requerimentos finais da folha de rosto. E aí vai... Por que a gente não perde também? Porque eu sou um cara meio que maceteiro também. Eu dou macete para tudo. Olha os requerimentos finais aqui, ó. São 3. Eu vou pedir o quê? O recebimento do recurso. Por quê? Porque o juiz OCO vai fazer o primeiro juízo de admissibilidade. Então eu vou pedir para ele receber o meu recurso. Só que depois que ele recebe, ele faz a notificação para a parte contrária apresentar as contrarrazões. Depois do recebimento e da notificação, ele vai fazer a remessa para a instância superior. Então, olha o macete aqui, ó, comigo. Recebimento, notificação e remessa. Então, faça comigo aí se você quiser passar na prova. Ó. Recebimento, notificação e remessa. Então, os requerimentos da folha de rosto tem até coreografia. Beleza? Eu vi até que alguns não fizeram, eu entendo, não é todo mundo que quer passar. Né? Eu vi uns que fizeram de forma desengonçada, eu só percebi que não tem coordenação, mas quer passar. O importante é querer passar. Tá? Então, recebimento, notificação e remessa. Beleza?